Meus amores, bora prosear um bocadinho? Eu quero falar sobre casamento. Pois é, muita gente, muitas vezes, vem me perguntar: Gislene, o que você acha? Se você fosse aconselhar, e aí vem aquela pergunta, né? E aí falam assim: você foi casada assim a sua vida inteira, separou, e o que você aconselharia se te perguntassem? Eis a questão: casar ou não casar? Pois é, o que vocês acham, hein? O que vocês acham que eu aconselharia quem me perguntasse isso? Casar ou não casar? Para quem foi casado a vida inteira e está separado há alguns anos. E aí? Casa ou não casa? Casa ou não casa? Compra uma bicicleta ou casa? O que faz, meu Deus do céu? Bom, e lembrando, né? Eu sou especialista em relacionamentos e sou especialista em relacionamento extraconjugal, extrapar, relacionamentos paralelos. Aí a coisa começa a complicar, né? Mas bora lá. Bom, a minha resposta sempre é a seguinte: eu sou super a favor de casar. E se alguém me perguntar, casa ou não casa, você é a favor de casar, não casar? Eu sou super a favor de casar. E eu trouxe aqui, fiz até umas anotações aqui para eu não esquecer, algumas questões. Até pela minha própria experiência, né, de ter sido casada há muito tempo aí, né? Fiquei por um longo período casada. Fiquei por um quarto de século casada. Olha isso. E então eu tenho experiência de antes, né, de solteira, de nunca ter casado antes, de ter casado e ter vivido esse um quarto de século e de estar há alguns anos separada, solteira de novo. Que solteira de novo é diferente de solteira inicialmente, genuinamente solteira de nunca ter tido um casamento. Então são três fases distintas. E eu falo que casar é muito bom. Ah, mas tem gente que fala assim pra mim: ai, mas seu casamento acabou, né? Você viveu aí um quarto de século, seu casamento acabou e que pena que não deu certo. Eu sempre falo o seguinte: opa, peraí, alto lá. Quem foi que disse que não deu certo? Deu muito certo, muitíssimo certo. Só que tudo na vida são fases e ciclos, né? Começa um ciclo, dura lá quanto tempo tem que durar, e esse ciclo se encerra e começa outro e por aí vai. Esse é o ciclo da vida. Não é porque um dia terminou que não deu certo. Deu certo enquanto durou. Que seja até, como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. Não importa quanto tempo dure. Mas, enfim, por conta das minhas experiências, por conta do que os estudos, os livros me trazem, por conta dos atendimentos que eu faço, eu sempre vou recomendar: case. É um mar de rosas? Não. Casamento não é um mar de rosas. Mas também não quer dizer que seja uma tormenta. Casamento em nada difere da vida como um todo. A vida é cheia de altos e baixos, picos e vales. O relacionamento também. Existe uma probabilidade de dar mais certo ou menos certo, a depender de muitos fatores. A depender, né, do começo mesmo. Como é que o relacionamento começou? Como é que ele começa, né?
Como é que a gente investe no relacionamento? Como é que a gente constrói um relacionamento? Porque um relacionamento, ele é construído. Como que acontece isso? O que a gente não pode é sair atropelando etapas, pulando fases, porque aí a gente, né, pula tudo. Tem um especialista em relacionamentos que ele diz assim: casamento, namoro. As pessoas falam assim: ai, namorei, acabou, não deu certo, ai, eu não vou tentar mais. Gente, tem esse especialista que ele fala o seguinte: namoro foi feito para acabar. Namoro não foi feito para durar. Ou ele acaba e acaba de vez, ou ele acaba e vai para a próxima fase do relacionamento. Mas namoro foi feito para acabar. Namoro não foi feito para ser ad eterno, né? E o namoro, para que serve? É por isso que eu fico muito preocupada quando eu vejo as pessoas, principalmente os jovens, mas não só os jovens, pulando a fase do namoro. Vai direto para o casamento, vai direto para morar junto, né? Morou junto, para mim é casamento. Como dizia minha mãe, juntou as escovas de dente. Como é que minha mãe dizia? Era amigado com fé, casado é. Acho que era isso. Amigado com fé, casado é. Eu penso a mesma coisa. Morou junto é um casamento. Não precisa ir lá assinar um papelzinho, né? Claro que, né? Tudo tem aspas, tudo tem recortes. Eu tô falando do relacionamento do dia a dia. Claro que existe diferenças, questão jurídica, outras questões, mas eu tô falando ali sabe, tete a tete, é disso que eu tô falando. Não desmerecendo, não ignorando as questões jurídicas de um casamento. Mas, então, o casamento, o namoro é a fase onde as pessoas vão se conhecer, entender hábitos, costumes, valores, entender ali quais são né, fazer os combinados, entender quais são os inegociáveis, aprender a ceder, a negociar, é nessa fase. Então, ela não deve, não é para ser pulada, é para ser vivida, é para ser explorada. E é ali que os ajustes vão acontecendo. Então, pular a fase do namoro é deveras preocupante. Então, casar ou não casar? Sempre. Casar sempre. E existe alguma garantia de que vai dar certo? Não. Como não existe nenhuma garantia, nenhuma certeza de que vai dar errado. Há indícios. Sempre a gente pode pegar indícios de tendência a dar certo ou não. O que também não é uma verdade absoluta. Às vezes tá na cara, você fala assim, nossa, não tem como isso aí dar certo. E dá. E você fala, casamento dos deuses, não tem como dar errado. E dá, né? Então não existe uma bola de cristal onde a gente adivinhe o futuro ali do relacionamento. Claro que a gente pode investir, a gente pode fazer vários outros movimentos para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas eu quero falar que não existe único modelo padrão de casamento. Mesmo porque nós vamos mudando ao longo da vida. E também não é porque um casamento não deu certo que o próximo casamento não vai acontecer ou que, se acontecer, vai dar errado. Claro que, uma vez que você já foi casada, né, que você teve um relacionamento,
você já tem ali uma certa experiência de como é que a coisa funciona. A depender de como foi o relacionamento, e a depender de como foi o término, né? As motivações para que tenha terminado, pode ter gerado traumas, pode ter acontecido coisas que não tenham sido legais, e que fica mais difícil de superar. Há casos em que realmente, né, venha a gerar, tenha gerado um trauma, que precisa ali de um profissional, de uma terapia, para resolver, né, para digerir aquela situação. Mas, gente, a vida tá aí. Não é porque deu errado que não pode dar certo com outra pessoa ou com a mesma pessoa. Vai vendo, aguenta aí. Então, eu separei aqui 3 casos bonitinhos. Os 3 eu falei, que fofo. Um caso, os 3, um foi de ontem, foi de ontem que eu estava conversando, e os outros da semana passada. 3 casos. Um é o primeiro casamento. Já vou dizer logo, os 3 casos, 3 casamentos em momentos diferentes, os 3 terminam com... Não terminaram, mas os 3 estão em momentos de final feliz. Um é o primeiro casamento. Então, é aquele casal jovem, de 20 e poucos anos, que montou a primeira casa, tudo novinho, sabe? Comprar o jogo de panelas, comprar ali a roupa de cama, vamos escolher tudo, não tem nada, começa do zero, literalmente. Cheio de sonhos, de planos e zero experiência de como é esse tal negócio chamado casamento. E agora, o que é que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente lida com esse trem aqui? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Aquele casal perfeitinho, sabe? Perfeitinho, modo de dizer. Não existe casal perfeitinho. Existe casal que dá certo, ou dá mais certo. Mas perfeitinho ou perfeito não tem. Existe casal cheios de defeitinhos, isso sim, mas que fazem dar certo, que querem fazer aquilo dar certo. Claro, como eu já disse, que tem ali acordos e combinados, que sabe negociar, que sabe ceder, que tem maturidade, que é um conjunto de muitos elementos. Mas esse casal, o primeiro casamento, os jovens, os 2, e o casamento dos sonhos, que foi construído, sabe aquela coisa de vou casar? Vestir de noiva, festa, tudo começando do zero, e estão super felizes, e já vem até um herdeiro aí. Lindo de se ver, de verdade. É aquela coisa que você fala, que delícia, que lindo, e que Deus abençoe. O segundo casamento é um casamento que é uma longa história, eu vou resumir. É um casal que se conheceu, eles se conheceram jovens, lá bem no começo da juventude mesmo, final da adolescência, namoraram, noivaram, casaram, ficaram muitos anos casados e depois a coisa começou a desandar e separaram. Separaram, casaram, cada um casou, né, com outras pessoas, formaram outras famílias
E nesse período que separaram e formaram outras famílias, ficaram separados durante 6 anos. Depois de 6 anos, eles se reencontraram. Os dois continuavam casados, né? Com outras pessoas. Ficaram separados durante 6 anos, se reencontraram e acreditem, esse casal, o primeiro casal, né? O casal, né? Eles se tornaram amantes durante 3 anos. Durante 3 anos, eles foram amantes. Amantes do ex-marido, amante da ex-esposa. E aí depois e continuaram casados, né? E depois de 3 anos, eles entenderam que é isso, né? É com você que eu quero ficar, o outro dizia é com você que eu quero ficar, mas estamos casados com outras pessoas. E agora? O que fizeram? Separaram. Ela separou do marido que estava, ele separou da mulher que estava e voltaram a ser um casal, como era no começo, né? Separaram e voltaram, casaram novamente. E eu tenho visto cada vez mais casos parecidos com esse. Casal que casa, separa, cada um segue sua vida, casa com outras pessoas, dali um tempo voltam, vê que, putz, era isso mesmo, fomos imaturos, fomos inconsequentes, não enxergamos outras possibilidades aí de rearranjar a vida, não soubemos lidar com os problemas que surgiram, mas na verdade a gente se ama e agora sim conseguimos enxergar, temos maturidade e temos uma família, e é para lá que a gente vai voltar. Tem sido recorrente esse tipo de caso, de situação. Então, o amor venceu aqui, né? O outro caso, que foi o de ontem, eu achei muito fofo. É uma pessoa que está na faixa dos 54, 55 anos e já está no 4º casamento. Casou há mais ou menos um ano, nesse 4º casamento. E aí, conversando, eu disse, e aí? E esse casamento? E a pessoa me disse, olha, Gi, se tem uma coisa que eu acertei na vida, agora foi esse casamento. 4º casamento. Falou, agora eu sei o que é ter um marido. Um homem. Até então, ao longo de toda a minha vida, essa pessoa casou bem jovem. Ao longo de toda a minha vida, todos os outros meus ex-maridos, eu não tinha tido, nunca fui tratada como eu tô sendo tratada agora. Agora sim, eu tenho um marido, eu tenho um homem, eu tenho um parceiro, agora sim eu tenho alguém que está junto. Eu sempre falo de estar junto, mas estar sozinho. E ela disse, agora sim, eu estou junto e junto. Junto mesmo. Agora sim, tem parceria. E eu até me emocionei quando ela estava me contando. Porque 4º casamento, 50 e poucos anos, a pessoa já passou, e como no caso, né, todos os outros 3 casamentos, todos os outros 3 maridos, ex-maridos, tinha sido assim, sabe, tipo, ladeira abaixo. E de repente, claro que essa pessoa já casou de novo, porque, tipo,
persiste ali em ser feliz, apesar das dores, das cicatrizes, das marcas que a vida, né, foi trazendo, foi tatuando ali na pele, na alma, no coração. Mas essa pessoa não desistiu e dizia: eu vou tentar de novo. Eu vou, sabe, tipo, sou brasileiro, não desisto nunca. E foi uma surpresa muito, muito boa, muito gostosa de dizer: agora sim eu sei o que é um casamento. Agora sim eu sei o que é um marido que me trata bem, que me respeita, que é parceiro, que tá ali comigo. Valeu a pena. E tem coisa mais linda de se ver que isso? Então parabéns de verdade, lindo. E aí, né, tem gente que fala assim, todas as formas, eu trouxe 3 modelos, né, diferentes ali de casamentos. Tem vários outros, obviamente. Mas tem também aquelas pessoas que falam assim, eu nunca vou me casar. Nunca casei e nunca vou me casar. E quando é perguntado, mas por quê? A pessoa, sabe, ela faz uma lista dos porquês. E os porquês sempre são aqueles porquês, obviamente, daquilo que não é bom. Mas, e aí, esmiuçando ali, a pessoa traz aqueles motivos, os porquês que não são bons, que são limitadores de algo e que vêm de experiências não vividas por ela, até observadas por ela, acompanhadas de perto, mas não foi ela quem viveu. Então, a experiência de acompanhar, participar ali de um casamento frustrado, tóxico, violento às vezes, da mãe, da avó, da tia, da amiga, da vizinha, né? Da irmã, da cunhada, e ela fala: eu não quero passar por isso. Ela, modo de dizer, porque há homens passando pela mesma experiência e fala: Deus me livre, mas eu não vou casar nunca, porque para isso. E aí vem a questão assim, mas e o lado bom? E a pessoa fala assim, não tem lado bom. Tá doida, Gislene? Não tem lado bom. Tem, gente, tem lado bom, sim. Tem uma lista que pode não ser boa e tem uma lista que pode ser muito boa. Tudo depende do referencial, da referência que você traz. Então, é que eu não vou esmiuçar muito. Eu preciso sair. Tô de olho no relógio que eu preciso sair. Mas tem uma lista muito boa do porquê casar é bom. Então, para quem teve uma experiência ruim, procura o lado bom da coisa, o lado bom da história. Nada é só bom, nem só ruim. Tem sempre o caminho do meio, né? O que foi bom a gente continua fazendo, o que não foi, a gente redesenha para que seja. Mas a gente não descarta, a gente reformula, né? E casar, então, para quem fala nunca, Deus me livre. Eu não tenho que falar nada em relação à vida dos outros, às escolhas e decisões dos outros. Mas se fosse eu, né? Obviamente que não teria como isso acontecer,
porque se fosse eu nessa situação, eu diria tal coisa? Óbvio que não, porque se eu estivesse na situação de dizer nunca, jamais, é porque eu não teria um olhar próspero para tal. Mas se pudesse, se desse para fazer esse ajuste, eu lamentaria se eu tivesse essa decisão de eu nunca vou casar porque eu só tenho o olhar afunilado do que não é bom. Tem o lado bom, acredite, tem o lado bom. E é uma experiência que eu acho que vale a pena viver. Quando há companheirismo, quando há parceria, quando há respeito, quando há amor, quando o sexo é bom, e acima de tudo, o principal elemento, tem gente que fala, o principal elemento é respeito. Não. Eu penso que o principal elemento é a admiração. O respeito vem grudadinho ali. Mas o principal elemento para um relacionamento ser bom, gostoso, saudável, duradouro, enfim, é a admiração. Eu sempre falo, tem 1000 vídeos aqui que eu falo a mesma coisa. A admiração é tudo no relacionamento. Se não tem admiração, não tem mais nada. Se não tem, ele nem começa. E quando ele começa a falhar, a admiração começa a falhar, começa a ter uma vírgula, um porém, mas a coisa já é o começo do fim ali. Então, quando falta admiração, falta libido, começa a cair, até que despenca. Libido, respeito, desejo, e aí falta tudo. Não tem como você respeitar aquilo que você não admira. Você pode ter medo, que é diferente de respeito. Mas você não respeita o que você não admira. Você não tem desejo pelo que você não admira. Você não tem tesão pelo que você não admira. Você não tem parceria, encantamento pelo que você não admira. Então, as outras questões a gente vai ajustando, mas a admiração é aquilo que ou tem ou não tem. E a admiração pelo outro como um todo. A gente pode olhar de maneira separada e olhar pelo todo. Sabe? Tipo, vamos separar e juntar tudo? Ou eu olho todo e depois eu falo, mas deixa eu tentar separar. A gente admira a pessoa, pode ser admiração mais simples, como a aparência, a forma como se expõe, a comunicação, a profissão. Mas, na verdade, a gente admira a essência da pessoa. A gente não se apaixona pela cor dos olhos do outro. A gente não se apaixona, a gente não se encanta, a gente não admira o tom da pele, a cor do cabelo, o bairro nobre em que vive. A gente não admira os diplomas, os títulos, o cargo, o carro, a conta bancária. Isso é um detalhe que pode ser importante, mas no fundo, nada disso se sustenta se não admirarmos a pessoa. Porque os títulos, o carro, o cargo, a conta bancária, tudo isso passa. Não estou dizendo que acaba. Pode acabar, que aí é pior ainda.
mas pode mudar. E às vezes as pessoas acham que só vai por água abaixo se muda para pior. Às vezes mudar, até quando é mudar para melhor, a coisa muda, não é? É como colocar. Vou dar um exemplo bobo. Pegar um chocotone que quase não tem chocolate. É quase um panetone sem fruta. Aí você fala, é pouco. Ah, quase não tem chocolate aqui. Não, isso aqui não tá bom. Aí a pessoa fala, não tá bom? Então eu vou te dar um outro. Peraí. Vai lá e me dá um chocolate com um pouquinho mais de chocolate. Um chocotone com um pouquinho mais de chocolate. Eu falo, agora melhorou. Mas ainda, ó, tem muito num pedaço e nada no outro. Peraí. Aí vai lá, volta e fala assim, vai lá na cozinha e fala assim, olha, a mulher lá tá reclamando que tá faltando chocolate aí nesse chocotone. A pessoa fala, é? Ela quer chocolate? Então tá bom. E aí vem aquele chocolate, aquele chocotone, mas com tanto chocolate, que você corta, é só chocolate. E você fala, nossa, mas agora tem muito chocolate, esse negócio aqui tá enjoativo. E a pessoa vai falar pra você, ué, mas tinha pouco chocolate, você queria chocolate, você gosta de chocolate, coloquei muito chocolate, agora ficou bom. Não, agora passou do ponto. E na vida, no relacionamento, não é diferente. Às vezes, a gente acha que mudou para melhor, mas esse melhor passou do ponto, ficou enjoativo, fez perder a naturalidade, fez perder a leveza, né? Então, a gente pensa sempre assim: quem não tem dinheiro acha que o dinheiro é a solução para todos os problemas. E quem tem dinheiro, que tem uma boa grana, fala: o que eu tenho tá bom. Se eu diminuir, vai dar ruim, mas eu já tenho grana. Mas se eu tiver mais, a gente fala: se você tiver mais é melhor. A pessoa fala: não, porque com o que eu já tenho tudo que eu quero. Mas se eu tiver mais, vai me causar problema. Quem não tem, fala assim: como assim, isso é louco? Como ter mais dinheiro vai te causar problema? A pessoa fala: vai. Olha, eu sou rico, mas eu ainda consigo andar na rua, naturalmente. Consigo ir ali, tomar um café, tranquilamente, sentar, pegar meu celular, uma xícara de café e ficar ali uns minutos, navegando pelo que eu quiser ali na internet. Tranquilamente. Mas, se eu aumentasse a minha fortuna, talvez eu já me tornasse uma pessoa visada. Eu teria que andar, não ia mais andar a pé. Eu teria que andar com carro e blindado, com seguranças. Eu perderia a minha liberdade de ir e vir. Eu perderia a minha leveza e naturalidade. Então, mais pode ser que dê ruim. Pode ser que cause um problema se eu tiver mais dinheiro. Então, é a mesma coisa. Tem que ser a medida certa. Caso contrário, vai tudo por água abaixo. Então, a admiração é o fio condutor. Como eu disse, você não respeita quem você não admira. Você não deseja quem você não admira. Então, pensar em casar é sobre isso. Eu poderia ficar aqui falando umas 3 horas sobre por que casar. Por que casar? Porque é muito bom.
Mas há de se critérios para escolher uma boa parceria, que são muitos elementos a serem pautados nessa escolha. Não é só beleza, não é só dinheiro, não é só sexo, mas é um conjunto de muitos elementos. E esse conjunto todo, né, esses elementos todos, tornam um conjunto que é aquele que faz os olhos brilharem, sabe? Borboleta no estômago. É isso. E a gente fala assim, isso é paixão. Dê o nome que quiser. Mas, se não tiver isso, pode ser. Se começou um relacionamento e não tem, para tudo que tá errado. Para tudo que tá errado. Se teve e foi se perdendo, quando começar a perceber os primeiros desgastes, para tudo e volte para o ponto de partida. Ainda está no meio do caminho, tem muito que se fazer. Se perceber que, agora já foi tudo por água abaixo, pense bem. Talvez seja a hora de fazer como a minha amiga ali, 4º casamento. E agora sim ela diz, agora eu sei o que é um casamento, o que é parceria, ou com uma outra que casou, viveu, conviveu, deu muito certo, constituiu família, filhos, netos, se desentenderam, não tiveram maturidade o bastante, separaram, construíram novas famílias, se reencontraram, ficaram juntos como amantes. Ai, Gislene, você tá apoiando? Você fala como, foram amantes e tá tudo bem? Cada um cuida da sua vida. Eu não sou a guardiã dos bons moral e dos bons costumes alheios. Sobre os seus lençóis, cada um toma conta, né? Ninguém tem que ficar dizendo, mas alguém paga os seus boletos? Não. Então, por que também vão dar palpite na sua vida, né? Aí você vê aí se cabe, se não cabe, mas ser amante do ex-marido, ser amante da ex-mulher é um outro peso, né? Vem aquela questão de sim, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas, sabe? Enfim, uma longa conversa. E aí depois, né, de 3 anos aí como amantes, falaram, é isso. Na verdade, a gente nunca devia ter se separado. Nunca devíamos ter nos separado. Bora lá, desfazer toda essa bagunça que a gente fez e voltar lá pro começo da história. Também louvável. Quando a gente erra, a gente precisa ter humildade para dizer, errei, pisei na bola, ponderar, sabe, sopesar e dizer, é por aqui que eu vou. Ou eu vou adiante, e não tem nada de errado, nem vergonhoso, nem humilhante em voltar, sabe? Voltar atrás, só pode ser atrás, né? Mas é para reforçar mesmo. Tá, e aí? Chutei o balde, meti os pés pelas mãos, não era tudo isso que eu imaginava. Quer saber? Me arrependi e vou voltar. E é isso. Mas vão dizer... E daí? Vão dizer. Quem vão dizer?
Quem vão dizer paga as minhas contas? Quem vão dizer está na minha pele? Quem vão dizer vai viver a minha vida? Quem vão dizer vai viver a minha alegria ou a minha tristeza? Quem vão dizer vai sorrir o meu sorriso ou chorar as minhas lágrimas? Então, hashtag se lasque quem tiver a fim de dizer o que quiser dizer. E por fim, né? E daí do fim pro começo agora, né? Foi do começo pro fim, do fim pro começo. O casal, primeiro casamento. Tá vindo aí o primeiro filho. E que Deus abençoe grandemente. E que dure para sempre. Ou até quando estiver dando certo. Quando não estiver mais dando certo e vocês fizerem tudo, se não der certo, né? Não é quando, é se. Façam de tudo que estiver ao alcance de vocês para dar certo. Terapia, conversa, remodela, repagina, redesenha, faça tudo. Mas se não der certo, separa. E se depois de separado, bater aquela tipo, será que eu fiz a coisa certa? E bater aquela coisinha assim, sabe, tipo, vou tentar de novo. Mas tem um detalhe muito importante que eu falo sempre nos meus atendimentos. Se separar, se arrependeu, seja humilde, converse, se possível volte. Mas não sem antes, e eu falei sobre isso faz umas 2 semanas. Um caso de um rapaz, um namoro, e ele falou, ai, terminamos, nananã, nananã. Eu falei, bonito, senta aí. É o seguinte, peguei um papel, falei assim, ó, isso aqui, a gente vai aplicar essa ferramenta aqui, que é a seguinte, o que fez vocês terminarem? Ah, Gi, foi isso. Tá. Vocês estão aí conversando para voltar. Só que tem um detalhe. Voltar sem resolver isso, de uma vez por todas, nem volte. Voltar, mas a gente, né, nós nos amamos. Tá. Vocês já se amavam lá desde o começo. E no término também. Mas esse amor todo não foi o bastante o suficiente para transpor estes problemas aqui. Esse que você está me trazendo. Portanto, de que adianta esse amor todo agora se você tem o mesmo problema? Vai ser uma questão de tempo. Dias contados, para que esses problemas sejam engolidos novamente. E de novo, o amor não suporte. Então, se amam, ótimo, lindo, parabéns, maravilhoso. Mas, e isso aqui? Como é que vocês resolvem? É questão de valores, é questão de moral, é questão de quais são os acordos e combinados, é questão intelectual, diferenças, classe social, intelectual, religiosa. Atendi há pouco tempo um que era um amor avassalador, mas a questão sexual não tinha afinidade, não, sabe, a conta não fechava, não dava match. E não tinha como, porque para um era de extrema relevância, para o outro era de extrema irrelevância. E não tinha um meio termo. Um não cedia, o outro não cedia. O que para um era 8, para o outro era 80. E aí,
Como é que você mantém um relacionamento pautado em amor, quando na verdade a linha, sabe, o fio condutor era o sexo? E aí insistiram. Eu sou especialista em quê? Relacionamento extraconjugal. Então, por isso que esse caso veio parar na minha mão. Não, a gente ama, nos amamos, bababá, bababá, e blá, 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 blá. A gente vai ficar junto. Tá bom. Vou dar um jeito, porque era extremamente relevante o sexo. Vou dar um jeito. Deu um jeito de 2 meses. Nunca tinha traído antes. Mas resolveram colocar o ponto mais importante para baixo do tapete. Sabe quanto tempo durou? 2 meses. Quando a coisa começou a, sabe, chegar, tipo, e agora? Não dá mais para digerir? Agora bateu o desespero aqui? O amor ficou em segundo plano. O sexo, que já era extremamente importante, continuou no primeiro plano. Só que ficou o quê? Um vazio aqui. Todo espaço vazio é preenchido com alguma coisa. Com alguma coisa. Com o que foi preenchido? Abriu espaço para uma terceira pessoa. E aí, entrou essa terceira pessoa, resolveu todos os problemas daquele que o sexo era extremamente relevante. E veio parar aonde? Na mão da bonita aqui para atender. Então, o que é importante que não é separou por quê? Resolveu? Então tá, então vamos voltar. Não resolveu? Os problemas continuam, então não volte, porque é uma questão de tempo para vocês se machucarem mais ainda que na primeira vez. A gente escolhe muitas vezes nos machucarmos de novo, ou não. No casal que separou, eram amantes, voltaram, tal, eles apararam as arestas e resolveram ser felizes. E são. Então a gente precisa ter maturidade para enxergar todos esses detalhes, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. São nos detalhes que o relacionamento vai. Deu errado? Senta, conversa. A gente quer fazer o trem dar certo? Ah, mas ele errou, tal. Senta e conversa. Diálogo, parceria, cumplicidade, amizade, admiração, respeito. Ah, pisou na bola, tá, mas e todos os outros elementos? Vou perdoar. Então perdoa. Mas perdoa de verdade. Perdoa de verdade. Não tem nada pior que não perdoar é fazer de conta que perdoa. Perdoar, dizem que é lembrar sem dor. É lembrar e não doer. É você falar, e também não é fazer esforço para não se lembrar que aquilo aconteceu. É fazer com que aquele ato seja algo tão natural que para você falar sobre ou não te traz desconforto. Você não precisa deixar de falar num evento qualquer, num momento qualquer, num gatilho qualquer, porque aquilo não vai te causar dor. Não é falar, eu perdoei, mas o negócio não desce, sabe? Eu perdoei, mas perdoar mais ou menos é não perdoar. Perdoar
é quando a gente vira a página. Perdoar não é nem virar a página. Perdoar é arrancar aquela página que causou dor, sofrimento, tristeza, amargura. Arranca a página, picota. Pega uma panela de barro, de ferro, coloca aqueles papéis picados, tipo uma magia, sabe? Aqueles papéis picados. Joga álcool, faz uma fogueira. Simbólico, tipo, foi, virou cinza, isso aqui não funciona, não tem mais valor nenhum, não existe mais. Isso é perdoar. Nem todas as pessoas têm o dom de perdoar. Amém aos que têm. É isso. Quanto a casar ou não casar, é claro que é casar. Mas escolha com critérios, para depois não dizer que tem dedo podre, que tem azar na vida. Não é azar, não. É só falta de critérios nas suas escolhas. Escolha bem. Que mesmo que se o seu casamento der errado, você não vai ficar com trauma e você vai querer casar de novo. Ter um outro alguém, sabe? E cada um vai querer uma coisa. Ter a parceria, a cumplicidade. Fazer a janta juntos. Sentar juntos. Assistir, deitar no sofá e assistir Netflix. Dormir de conchinha. Esquentar o pé numa noite fria. Tomar um banho quente. Ou um banho gelado no verão. Uma bacia de pipoca. Uma taça de vinho. Pular as ondinhas, né? Ou apreciar a montanha. O que é que você quer? O amor está aí, gente. O amor está aí. Então, não se anule, não se esconda porque não deu certo. Às vezes precisa dar errado para dar certo. Às vezes até deu certo, mas com uma outra pessoa pode dar mais certo. Às vezes precisou dar errado para vir alguém que vai dar mais certo ainda. E para isso, a gente não precisa enterrar, amaldiçoar, virar inimigos daquele anterior, o relacionamento anterior. Claro, por óbvio, eu estou falando de pessoas mentalmente saudáveis, equilibradas e de relacionamentos que acabaram por desgaste ou por pequenos detalhes. Não estou falando de grandes proporções, não estou falando de relacionamentos violentos, abusivos e por aí vai. Estou falando de pessoas que tiveram relacionamentos que o tempo desgastou, ou a imaturidade fez com que desgastasse. Mas o respeito pelo outro, por ter sido um companheiro, uma ex-mulher, um ex-marido, por ser e continuar sendo eternamente, né, o pai dos filhos, o avô dos netos, por ter construído grandes e maravilhosas histórias que viraram memórias e que nunca, ninguém, jamais, ainda que esteja em outro relacionamento maravilhoso, nunca ninguém vai apagar aquilo que foi vivido. Não amaldiçoe o ex, a ex. Ah, a ex do meu atual é louca. Amor, para com isso. A ex do seu atual era você hoje, que pode ser a ex amanhã. Pense nisso. Viva com leveza, viva em paz. É sobre isso. A vida precisa ser leve. Vamos deixar as coisas pesadas, os fardos da vida, quando eles realmente forem necessários. E se observarmos, analisarmos, em grande parte das nossas experiências ao longo da nossa vida,
Não é assim que funciona. A gente é que faz as coisas serem maiores do que elas são, piores do que elas são. Mas no final, né, ao fim e ao cabo, simplesmente foram experiências. E a gente escolhe em qual caixinha colocá-las. Simples assim. Simples assim. Vá viver o seu melhor. Busque alguém que você ame e que você seja amada. Busque alguém que você admire. Porque tudo tem ajuste. Admiração, faltou admiração, acabou tudo. Admiração e respeito andam coladinhos, coladinhos. Quase não dá para separar um do outro. Se faltar admiração, não tem respeito. Se faltar respeito, não tem admiração. Se faltar esses dois, essa dupla perfeita, não há o que fazer. Quando começa a ruir, a gente já sabe que é o começo do fim. E aí, cabe a você decidir. Fica ou vai? E se foi, continua indo ou dá uma pausa, olha para trás e fala: pensando bem, pode ser que eu volte. É sobre isso. Beijo para vocês.